Bom, estamos recebendo aqui com exclusividade para o portal Sou Alagoanos do CRB, o companheiro Alan Jones, estudante do curso de jornalismo e editor do portal futebolalagoano.com. Nos dá o prazer de recebê-los aqui no nosso estúdio para falarmos sobre o clássico de ontem entre CRB e CSA. Primeiro, Alan, eu gostaria que você fizesse uma análise sobre esse grande clássico que aconteceu ontem no estádio Ripelé, envolvendo as duas grandes forças do futebol alagoano. Qual a sua impressão e a sua análise técnica sobre o jogo e o resultado em si? Primeiro eu quero agradecer o Hector pelo convite, fico muito honrado de participar. E minha primeira opinião é o seguinte: foi um jogo que há muito tempo eu não via em CSA e CRB. Se a gente for tirar um panorama dos clássicos dos anos 70, 80, 90 e no início dos anos 2000, tivemos um clássico muito bom, superior tecnicamente. As duas equipes partindo para cima, sem medo de errar, atacando bastante, principalmente o CSA no primeiro tempo, que teve um bom desempenho. Então foi o clássico que eu vi que realmente CSA e CRB vão brigar pelo título de campeão alagoano e sem dúvida nenhuma vou fazer boas apresentações dos próximos jogos. Fiquei muito feliz com a apresentação do clássico de ontem. Então foi, assim, no seu entendimento, um clássico bem equilibrado. Bem equilibrado. Onde o CSA teve o domínio das ações no primeiro tempo, fez 1 a 0, saiu para o intervalo com a vantagem do resultado, e o CRB voltou com outra postura no segundo tempo e conseguiu o empate. Então foram dois tempos distintos. Exatamente. E no final do jogo, o resultado acabou sendo justo pelo que as duas equipes apresentaram. Exatamente. O CRB ele entrou com uma postura que me surpreendeu, que foi uma postura que o CRB, eu pensei que o CRB viesse para o clássico, começasse partindo para cima, porque tem jogadores de qualidade que podem fazer isso muito bem, mas ao contrário, o CSA foi quem começou partindo para cima, teve boa chance de fazer mais de 1, 2 gols no primeiro tempo e de matar o jogo, não fez. O CRB no segundo tempo reagiu, o Ademir Fonseca fez boas alterações e conseguiu empatar e até virar no final do jogo. Você analisa que aquela mexida do técnico Ademir Fonseca ainda no primeiro tempo deu um equilíbrio nas ações do CSA, enquanto dominando o primeiro tempo, equilibrou mais e com isso o CRB se achou mais em campo, e aproveitando o intervalo, eu acredito que ele deve ter feito alguns ajustes, o time voltou com outra postura. A gente viu um CRB completamente diferente do primeiro tempo. Exatamente. E isso fez com que o clássico ficasse, inclusive, mais empolgante. Foi um clássico assim que realmente o torcedor que esteve no capixão saiu satisfeito pelo que as duas equipes apresentaram. Porque o Ademir Fonseca ele entrou com o CRB no 4-4-2.
E aí o CRB ele tinha o Denilson, tinha o Denilson e o Schwenk. O Schwenk ele é um atacante de área, atacante que prende os zagueiros. Só que o CSA, a marcação que o Beto Almeida fez para o CRB, que ele planejou e pensou, deu muito certo, foi muito eficiente. Até então o Ademir Fonseca tirou um zagueiro, que foi o Thiago Gasparetto, colocou o Alisson Pikachu e deu certo. No final do primeiro tempo o CRB iniciou a equilibrar as ações e no segundo tempo teve uma postura diferente. No contexto geral, o jogo foi um jogo equilibrado e um resultado justo, como já falamos. O resultado foi justo. O CSA teve as chances de matar o jogo ainda no primeiro tempo, com aquele gol que o Everaldo perdeu, ele furou a bola e o Marielson também perdeu uma boa oportunidade. E o CRB também teve chances de virar o jogo no segundo tempo, no momento que o Alisson Pikachu recebeu o passe do Denilson na área e chutou, finalizou mal de perna esquerda. Se ele tivesse preparado melhor, consequentemente, poderia ter feito uma finalização melhor e ter feito o gol. É verdade. E a gente pode até analisar por esses lances perdidos de ambas as equipes, que um 2-2 também seria um placar normal pelas chances que foram criadas, duas foram concretizadas e as outras perdidas. Então o resultado em si saiu de bom tamanho pelo que as equipes jogaram e o clássico realmente correspondeu à expectativa do torcedor alagoano, que esperava por esse primeiro clássico entre CRB e CSA em 2013, assim, com muita ansiedade e na esperança realmente de ver um grande futebol. Exatamente. Fato este que aconteceu ontem no Trapichão. O preço alto do ingresso compensou no futebol. É verdade. O preço alto, né, e pelo futebol que foi apresentado, você achou das torcidas de CRB e CSA ontem no estádio Repelé? Além da presença de um marcante, né, um bom público, o comportamento no estádio me parece que foi exemplar, né? Nós não temos conhecimento assim de eventos que possa ter manchado o brilho do clássico de ontem entre as torcidas. Exatamente. Antes de começar o jogo, houve um episódio de que torcedores do CSA que estavam na arquibancada, onde estavam destinadas as famílias, a arquibancada do Sol, aquela grande arquibancada, e eles desceram pularam para a arquibancada baixa e foram para o lado da torcida organizada. Alguns torcedores fizeram isso antes de começar o jogo. Foi um episódio que não mancha o clássico. E o segundo episódio foi de que nas cadeiras embaixo, teve um torcedor do CRB que ele se exaltou, foi meio que brincar do lado do torcedor do CSA, os torcedores não gostaram, e aí o clima ficou pesado. Mas nada de normal. Em si, foi um clássico de muita paz, um clássico que as torcidas, elas infelizmente não são como eram antigamente, em que os torcedores se cantavam, mas para empurrar o time, cantavam músicas do CRB, do CSA, coisa que não acontece. Eles cantam música para agredir um e outro, vice-versa. Futebol. É verdade. E lembrando que não só é coisa que acontece aqui, é no Brasil todo, no mundo é assim, é uma epidemia. Não é um caso isolado de Alagoas, não é um caso isolado. Clássico CRB e CSA. Isso aí já faz parte, hoje, como você disse, no futebol mundial, né? Mas a gente não pode deixar de lamentar, ficar que isso é um fato negativo para o futebol. Né? O Alan Jones, agora vamos falar também um pouquinho, que a gente fala muito quando há erros gritantes, a arbitragem, né? Quando a arbitragem é boa, muitas das vezes a imprensa, o torcedor deixa de reconhecer o trabalho desses profissionais. De antemão, a minha opinião é que a arbitragem de ontem foi uma arbitragem boa, isenta de qualquer interferência no resultado, e eu daria até uma nota 8, 8,5 para a arbitragem. Na sua avaliação, você viu algum lance polêmico, algum lance que a arbitragem possa ter deixado de marcar, ou que marcou, que interferiu no resultado do jogo, com que o torcedor poderia esperar de melhor da arbitragem? Houve lance polêmico, mas que muita gente reclamou que houve um pênalti para o CSA, no lance que o Marcos Vinícius, zagueiro do CRB, derrubou, tocou o Diego Clementino na área. A princípio, eu estava no estádio e a princípio eu estava na parte que acontece? Eu via, a princípio, se tem a impressão de que o Diego Clementino foi tocado, foi em si tocado mesmo.
Mas depois eu vi o lance na televisão, não foi o que aconteceu. O Diego Clementino simulou o pênalti, era para ele ter recebido cartão amarelo e não recebeu pelo Charles Herbert. Foi uma arbitragem irregular, não foi uma arbitragem ruim que comprometeu o resultado do clássico. E também não foi uma arbitragem para você falar maravilhas. Foi uma arbitragem regular. O Charles Herbert, que ele teve alguns lances em que ele se equivocou. O bandeirinha marcava lateral para o CRB e ele invertia. O bandeirinha marcava escanteio e ele dizia que não foi. Enfim, alguns lances disciplinares o Charles Herbert deixou a desejar. Mas em si ele fez uma boa arbitragem, soube controlar bem o jogo. Teve um lance que eu achei, que ninguém comentou isso até agora, que no primeiro tempo, entre os 15 e 20 minutos do primeiro tempo, o Everton Luiz, volante do CRB, ele deu um carrinho em cima do Rogerinho no CSA. Esse lance, eu vi claramente, era para expulsão. O Everton Luiz era para ser expulso, direto, não foi. De expulsão direto, naquela hora. Mas que era para vermelho, era. É verdade. E realmente compromete um pouco a arbitragem. A questão disciplinar também achei um pouco falho na parte disciplinar. Tecnicamente, eu não vi nenhum lance. Teve esse lance do pênalti aí, o suposto pênalti, que na verdade a gente analisando após o jogo, através de VT, a gente tem as nossas impressões, mas lá naquele momento, naquele segundo de decisão, acho que ele foi feliz. Eu também não marcaria aquele pênalti, tá? Até porque o jogador encenou muito, enfim. No geral, a nota para a arbitragem na sua avaliação? 6. Legal. O trio. Os assistentes foram muito bem no jogo. O Charles Herbert, a gente vê que ele é um bom árbitro, é CBF, não é à toa que ele é CBF, mas eu não recomendo que a CEAF nos próximos clássicos escale ele para apitar. Eu acho que o Francisco Carlos, o próprio Jorge Alves Feitosa, que ano passado apitou bem no primeiro jogo, o CRB venceu o CSA por 3-0 no ano passado, em janeiro de 2012, fez uma excelente arbitragem. Então, mas não vive um bom momento. Não sei se o Charles Herbert foi um bom nome, mas ele fez uma arbitragem regular. A arbitragem à parte, a verdade é que o clássico terminou um clássico assim, acima da expectativa, né? Porque as duas equipes entraram em campo com a proposta realmente de jogar futebol, né? Não houve assim jogadas de deslealdade, né? Então teve esses aspectos positivos, tanto por parte dos atletas, parte da torcida também, que deu um show à parte, tanto a torcida de CRB quanto a torcida de CSA estiveram presentes no estádio, fizeram uma festa muito bonita, né? A arbitragem, na minha avaliação, boa, né? E como você mesmo disse, ficou uma impressão muito boa para as próximas rodadas, para possivelmente no próximo clássico um público melhor e um clássico ainda mais motivador do que esse que aconteceu no dia de ontem. Agora eu te pergunto, vamos avaliar agora um aspecto que também que a gente tem que considerar quando se trata de clássico das multidões, a questão da segurança. O planejamento que foi feito pela Polícia Militar para esse clássico, você acha que foi o planejamento que realmente deu resultado na questão de segurança do torcedor? Foi. Deu resultado, o resultado foi bom. Houve um episódio que aconteceu comigo, um depoimento que eu vou dar agora. Eu moro no Tabuleiro e o Repelef é um trapiche. E aí, para se deslocar, é distante, né? É muito distante. Ontem eu vi no ônibus, quando o ônibus ele parou ali em frente à Piedade, lá dos Correios, houve cerca de 50 torcedores de Amancha Azul. E aí pediram para o motorista abrisse a porta traseira, o motorista não abriu, os torcedores ficaram revoltados e começaram a jogar pedras grandes, que inclusive rachou uma parte do vidro. Eles também começaram a depredar o ônibus. A sorte foi que não quebrou, porque o vidro é resistente de ônibus e não chegou a quebrar, a fazer um estrago maior. Mas é um ato de vandalismo. Não deixa de ser, é verdade. E o episódio negativo que fica é que não havia nenhum policial dentro do ônibus e nenhuma viatura próxima aos torcedores. É um fato negativo na segurança do jogo.
porque a Polícia Militar fez um planejamento em que todos os ônibus que fossem em direção ao estádio de Repelé tivessem um policial dentro. Então tinha esse projeto de, num conjunto total desse planejamento, acompanhar também a movimentação das torcidas nos coletivos. Exatamente. Não, Benito Mendes, o pensamento foi, toda a parte alta, todos os ônibus que vão para o Repelé, vai colocar um policial lá dentro. Esse foi o pensamento, a estratégia da Polícia Militar. Se houve, eu não sei, eu não vi, não posso dizer isso, mas no ônibus que eu ia para o Repelé, não tinha um policial. Era o Pontal UFAL. Ele passa em frente ao Repelé. O que a gente pode analisar nesse contexto geral da questão da segurança no campo clássico é que esses fatos que acontecem antes e pós-jogo, ele é preocupante e difícil da polícia detectar determinados choques, determinadas situações. Mas focando ao momento do jogo no estádio, eu achei que foi muito bem, foi executado pela Polícia Militar, porque nós não tivemos nenhum incidente assim entre as torcidas, né, no decorrer do jogo. Teve a separação, teve a questão da torcida do CSA sair primeiro, a do CRB sair 30 minutos após. A torcida do CRB saiu, o entorno do Trapichão já estava todo evacuado pela polícia, não tinha mais torcedor do CSA ali, então não houve encontro de torcidas ali após o jogo. Então, me parece que deu certo para esse clássico. Esperamos que aprimore mais ainda para os clássicos futuros, né? Porque essa questão pós-jogo, antes-jogo, ela é complexa, é complicada. Tivemos conhecimento também de um fato que aconteceu no Jaraguá, onde um casal de idosos que estavam trafegando com o carro, com a camisa do CSA, foi abordado por torcedores do CRB e foram, de certa forma, agredidos, pedradas. Causa preocupação, porque são fatos que nem sempre a polícia vai estar presente, né? Mas, no geral, o trabalho da Polícia Militar ontem a gente precisa reconhecer. Foi muito bom, surtiu efeito. Esperamos que para os próximos clássicos eles aprimorem e que tenhamos paz nos estádios, que é isso que o torcedor alagoano precisa e quer. É verdade? Além do bom futebol, as torcidas indo lá para fazer a sua parte, motivar o clássico, motivar a sua equipe e depois vença o melhor em cada um para o seu destino, né? E partir para a ideia de que futebol ele é decidido em campo, né? E o resultado é consequência de jogo. Mas faça suas considerações finais para o portal Sou Alagoano, Sou CRB. É um portal que fala exclusivamente sobre o Clube de Regatas Brasil e a sua torcida, mas aqui nós não estamos falando do CRB em si, mas sim do clássico de ontem. As suas considerações finais, e quero antecipadamente agradecer pela tua presença e dizer que para os próximos eventos, quem sabe a gente possa continuar com esse nosso bate-papo, né, de boleiro e da área de comunicação como esportista. É verdade, muito obrigado também pelo convite, eu fico muito honrado com isso. O esquema de segurança ele foi muito bom. Dentro do estádio, dificilmente haveria um confronto entre as torcidas. Tinham policiais fazendo corredores, enfim, eles se escalaram muito bem dentro do estádio. Havia tapumes nas arquibancadas para separar as torcidas. Isso foi muito bem pensado e pensado de forma inteligente. É triste quando a gente pede paz dos estádios, porque todo mundo sabe que o estádio não é um local de briga e fazem disso um local de briga. Então fica chato, é complicado para a gente que faz futebol no dia a dia ficar pedindo paz, sair nas redes sociais e dizer não vá para agredir ninguém, não vá para insultar ninguém, vá para torcer apenas para o seu time. E foi isso que a gente viu ontem. Fora do estádio, a história é diferente, mas dentro dele o esquema de segurança funcionou e funcionou muito bem. Espero que nos próximos clássicos as coisas deem certo. Espero que a gente possa ter vários jogos mais bonitos, jogos bem mais disputados, com mais gols. Enfim, foi um clássico
que me recordou muito. Então eu não acompanhei, não tive a oportunidade de acompanhar a classe da década de 70, 80 e nem 90 muito menos, né? Eu sou muito novo e por isso não acompanhei. Mas a gente vê, ouve, lê alguma coisa e pensa que o clássico de ontem foi o clássico para nos deixar muito animados para as próximas partidas. Obrigado, Elton, pelo convite. Espero comentar os próximos jogos do nosso lado e com mais pessoas, né? Comentar os próximos jogos do Campeonato Alagoano e em outras competições. Será uma satisfação e desde já o convite já está feito para os nossos próximos encontros durante essa reta final de Campeonato Alagoano. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado.